Olá, eu sou o Willis Tapajós. Quais são os principais desafios para você implementar gestão de risco corporativo e controles internos quando temos pouco recurso? Um cenário comum no Brasil é nós termos equipe pequena e às vezes é uma pessoa só ou às vezes um estagiário. E olha lá. Então, essa é a realidade. Como trabalhar, como criar matriz de risco, como criar controles internos, como instituir auditoria interna e assim por diante. Nós temos lá na área de negócios os gestores com baixa conscientização sobre gestão de risco. A área de negócio tem demandas crescentes no dia a dia por mais trabalho e, consequentemente, baixo senso de urgência para atender as demandas da governança, da gestão de risco, de controles internos. Então, a empresa tem baixa prontidão para trabalhar nesse formato. Então, como que a gente deve fazer? Como que a gente vai fazer a matriz de risco? E começar a trabalhar a auditoria interna? Essa é a pergunta, onde eu tenho poucos recursos. Então, vamos pensar em primeiro identificar os riscos mais próximos, aquele que a gente já temos conhecimento, que são fáceis de identificar. Então, pegar as frutas, eu consigo pegar com a mão. Não vamos gastar energia, foco, para buscar aquelas frutas que tá lá em cima da árvore. Vamos pegar o que está mais próximo, que já exista uma base histórica, que eu consiga rapidamente identificar o risco. Então, uma boa fonte para identificar riscos, para começar o seu trabalho da matriz de risco, é buscar os gaps apontados pela auditoria externa. Então, procure ver qual o último relatório da auditoria externa. Isso vai ajudar você a criar a sua matriz de risco. Outro, busca as últimas multas que você obteve de compliance. Procure levantar as principais reclamações dos clientes pelo serviço de atendimento ao consumidor. Procure levantar os últimos grandes problemas que houve na empresa ou crises. E procure identificar os processos críticos. Agora, os processos críticos são aqueles que têm impacto no resultado da empresa. O RH é crítico, compras é crítico, mas conforme o negócio da empresa, ele tem uma criticidade diferente. Todos são importantes, mas quais realmente geram impacto no resultado da instituição? Então, temos que entender o negócio da empresa para dizer isso. Quais processos são críticos? E outro, desse crítico, quais têm fragilidades? Fragilidade é quando eu tenho alta exposição a risco. Então, quando eu falo processos críticos, eu tenho que identificar os processos críticos do meu negócio e identificar os mais frágeis. E, num primeiro momento, eu não preciso mapear todo o processo. Nós sabemos que a principal fonte, a fonte primária para identificar riscos são os processos. Mas qual a realidade brasileira? Nós não temos processos mapeados das empresas. Isso não tem, isso é lenda. Então você pode usar uma técnica chamada CIPOC, que é uma técnica que dá uma visão rápida, macro do processo, principais entradas, principais saídas, principais interfaces do processo. O CIPOC ajuda muito a uma visão rápida. Então, em muitos casos, você pode fazer o CIPOC, não precisa detalhar o processo. Em outros casos, vai precisar detalhar. Mas olha essa imagem aqui em cima. Vamos pegar as frutas que está mais próximo, que eu consigo pegar com a mão, sem ter que subir na árvore, sem ter que fazer uma ginástica para pegar as frutas que estão lá em cima. Busca o que está mais próximo. Então, talvez nem precise trabalhar o CIPOC no primeiro momento da tomada de risco. Basta você buscar essas fontes. Outra maneira de identificar risco, quando eu não tenho os processos mapeados, é buscar a base histórica. Leia a base histórica de problemas. Faça entrevistas com as áreas de negócio. Faça pesquisa de mercado para identificar os principais riscos. Procure identificar, vá em feiras da empresa, entenda melhor o negócio da empresa, leia livros sobre aquele processo de compras, por exemplo, processo de aquisição, processo do RH. Leia os livros, procure ler revistas, procure identificar a melhor prática de mercado. Então, muitos riscos eu posso identificar a partir dessas fontes. Outro ponto importante, você deve definir quais são os tipos de risco comuns para esse negócio. Cada negócio tem uma exposição a risco diferente. O banco
a farmácia, commodities agrícola, cada um tem exposição aos riscos, mas tem os riscos que são mais inerentes àquele negócio. Então, na minha empresa, o risco operacional é mais forte. O que é risco operacional? Que para o meu negócio. Risco de liquidez financeira, risco de imagem, reputação, comunicação, confiabilidade das informações, por exemplo, DRE. Então, procure identificar quais são os tipos de riscos mais comuns. Por quê? Vai ajudar a gente a identificar os riscos. Esse risco é de qual tipo? Operacional, de liquidez, imagem ou comunicação, por exemplo? Então, ajuda a gente a agrupar os riscos. Então, vamos definir então a matriz de risco. Quais fontes? Que eu apontei aqui. Não necessariamente tem que desenhar os processos. Não necessariamente tem que fazer pesquisas e mais pesquisas. Tem muitos riscos que você consegue identificar rapidamente. Temos no nosso curso um conteúdo chamado Matriz de Risco Corporativo em 3 passos. Nesse conteúdo, eu mostro em 3 passos como criar a matriz de risco. Então é importante você usar esse conteúdo. Uma vez definido a matriz de risco, você vai definir os controles internos. No mesmo material, Matriz de Risco Corporativo em 3 passos, tem lá como criar os controles internos. Uma vez que você criou controles internos, próximo passo qual é? Planejar a auditoria. Então você vai agendar o trabalho da auditoria interna a partir dos controles internos estabelecidos aqui, no passo anterior, e combinar com os gestores o trabalho a ser realizado. Daqui a 2 meses, a gente vai na área, ficar uma semana lá, fazendo os testes. Então, o ideal é que você faça o planejamento semestral, anual, da auditoria para as áreas de negócio, já saber quando que eles vão ser impactados com o seu trabalho de auditoria. Planejou a auditoria, qual é o próximo passo? Executar a auditoria. A auditoria, para ela ser mais efetiva, tem que ser baseada no controle interno, que você já especificou no passo anterior. Você chegou no teu acervo de controles internos. Você já tem esses controles internos. Então, você vai auditá-los. Ver se a efetividade do controle interno, ver se está havendo controle efetivo nos processos, se os controles estão sendo utilizados e assim por diante. Apresentar os relatórios da auditoria e muita atenção com alguns conceitos que você não pode esquecer. Gestão de riscos. O ideal tem que ter mais ações proativas. Se eu tenho só ações reativas, a gestão de risco mostra pouco valor. Se ela só reativa, eu só estou apagando o incêndio, volta ao que era antes. A gestão de risco moderna, a auditoria moderna, ela é mais proativa. Consequentemente, gera pouco impacto financeiro, pouca imagem negativa da empresa. A ideia é blindar a empresa o máximo possível, garantir com razoável grau de certeza que a empresa ela tem controles internos para ajudar a monitorar o ambiente, para evitar situações indesejadas, como multas, como a reputação da empresa sendo tá manchada e assim por diante. Então, temos que ter controles internos que dê condições de monitorar o meio ambiente, ou seja, ser proativo. O que são riscos? Risco são eventos, ocorrência de eventos internos dentro da minha empresa ou externo quando eu não tenho gestão. Então, procuro identificar os eventos que, se materializar, vai impactar negativamente o teu cenário, o teu negócio. Agora, uma atenção. Sempre haverá o risco residual. Portanto, não há como garantir 100% de certeza que minha empresa está blindada contra os riscos. Eu vou implementar um plano de ação, vou implementar outro plano de ação, vou instituir controle interno, mas sempre eu vou ter limitação financeira e vou ter outras limitações e vou ter o risco residual. Então, muito cuidado com isso. Eu não consigo blindar com 100% de certeza. Você não pode falar para o de negócio que você começou a trabalhar com gestão de risco corporativo, está fazendo auditoria interna, está monitorando os riscos, etc., que você blindou, a empresa nunca mais vai ter risco, porque risco é inerente ao negócio, faz parte do negócio. Mitigar é uma resposta ao risco. Mitigar, reduzir o impacto dos riscos. Então, vai reduzir a probabilidade que o risco se materialize. Reduzir o impacto se caso o risco se materializar. Então, mitigar são ações, ou seja, o teu plano de ação que você instituiu para responder ao risco, quando você quer mitigá-lo.
Impacto, definir em valores. O ideal é que se defina os valores. Por exemplo, se for R$ 5.000 o impacto, se esse risco se materializar, a empresa vai perder R$ 5.000. Esse valor R$ 5.000, o gestor da área, ele tem autonomia para tolerar o risco, ou seja, aceitar o risco, assumir o risco, não fazer nada. Eu não vou implementar nenhum plano de ação. Então, o gestor da área tem essa autonomia, então é preciso definir o apetite a risco da organização. Quando a empresa tem muito apetite a risco, ela é mais agressiva para atingir seus objetivos, a sua missão, sua visão. Para obter seus resultados financeiros, ela é mais agressiva. Então, a nossa empresa é agressiva ou é conservadora? Qual que é o apetite a risco? Então, é importante definir os valores, até onde que os gestores podem assumir o risco. Ou seja, não implementar nenhum plano de ação, tolerar, aceitar, assumir o risco. Caso seja maior que R$ 5.000, deve ser apresentado para o controller da empresa. E depois de certo tempo, ganho de maturidade, deve-se criar um comitê de risco. E também, depois de um certo tempo, criar a política de gerenciamento de risco. Então, com o tempo, você vai criar política de risco, um comitê de risco, para avaliar qual apetite a risco, qual o valor. Então, no primeiro momento, você começa a entender melhor isso. Qual que é o limite? Até onde a empresa quer arriscar? Então, a empresa está começando agora, ela tem baixa conscientização de risco, mas você precisa começar a trabalhar. Existe uma demanda interna, demanda de mercado, de você instituir controles internos na empresa. Então, não espera o mundo perfeito. Começa a trabalhar. Essa é a minha sugestão. Dessa forma, você começa a mostrar resultado para a empresa, começa a gerar ganhos rápidos e começa a motivar a empresa a gerar mais investimento na tua área. Defina a prioridade. Você não fez a matriz de risco? Fez. Aqui atrás, no nosso material, nós temos lá matriz de risco corporativo em 3 passos. Então, você fez a matriz de risco. Portanto, defina quais os riscos que você vai priorizar plano de ação. Selecione os riscos que têm alta probabilidade de acontecer e alto impacto se ele se materializar. Esses são prioridades para tratar, reduzir e mitigar. Todo plano de ação há esforço. Portanto, faça essa priorização. Depois que você tratou os de alto impacto, alta probabilidade, comece a tratar os outros riscos. Mas vá firme nesses riscos. Pense grande, mas comece pequeno. O COSO, eu sou fã do COSO, acho maravilhoso. Trabalho com o COSO desde 2002, 2003, quando a SOX foi instituída. É maravilhoso. Entretanto, a realidade do Brasil é outra. Nós temos poucas empresas de capital aberto no Brasil que abriu capital em Nova York. Quem atende a SOX são empresas obrigadas que têm capital aberto em Nova York, nos Estados Unidos. Essas empresas são muito grandes, têm uma estrutura muito grande. No Brasil é outra realidade. As empresas têm estrutura pequena, muitas delas não têm auditoria interna instituída, não têm cultura de risco. Então não adianta a gente querer implementar todo o roadmap que o COSO fala logo de cara. Então precisamos mostrar, fazer, conscientizar fazendo, gerar resultado fazendo. Então comece pequeno, mas faça um ciclo completo. Então faça a matriz de risco, estabeleça controles internos, treine os usuários, os gestores, para fazer os testes nos controles e depois planeje a auditoria para você fazer os testes periódicos. Na linha do tempo, você fez um ciclo. Faz depois o outro ciclo, o ciclo completo. Cada ciclo que você fizer, você vai ganhar melhoria. Então, realizar melhoria a cada ciclo. Você vai melhorar a cada ciclo. Então, tem que fazer o ciclo completo. Incrementar novos riscos a cada ciclo que você fizer. Analisar a efetividade dos controles a cada ciclo. Então, a auditoria interna tem esse papel de ver a efetividade dos controles e melhorar os controles. Incrementar a maturidade da gestão de risco com o tempo. A maturidade da gestão de risco será conquistada a cada ciclo. Então, aqui eu tenho no eixo X o tempo. Então, eu vou gerar resultados, eu vou entregar resultados ao fazer cada ciclo e a provocar melhoria.
E a cada ciclo que eu fizer, eu vou incrementar novos riscos, eu vou chegar a definir o que é apetite a risco, eu vou definir uma política de gestão de riscos, eu vou definir papéis e responsabilidades, qual é o papel da auditoria interna, papel do gestor, papel do comitê de risco, eu vou criar um comitê para ajudar a tomar decisões, eu vou com isso, eu fazendo a cada ciclo, eu vou conseguir comprometimento da alta gestão, eu vou aumentar o engajamento dos gestores, eu vou conseguir patrocínio interno. Então, não espere ter o mundo ideal, não siga o COSO passo a passo para implementar. Quebre, faça, mas faça, comece a fazer. Tá? O COSO foi feito para grandes empresas, é difícil seguir, é muito custoso e muito demorado se você for seguir à risca o roadmap de implementação do COSO. Então, empresas menores ou realidade do Brasil é outra. Então, precisamos pensar diferente e ser mais criativo e ir para ação e fazer que a empresa ganhe maturidade com o tempo e mostrando o resultado, mostrando os ganhos rápidos. No primeiro ciclo que você fez completo, você já gerou ganho para a empresa. Quais foram os ganhos? No segundo ciclo, quais foram os ganhos que você gerou? Que tipo de risco que você conseguiu mitigar? Que você conseguiu resolver, identificar mais rápido possível? Que você conseguiu implementar um plano de ação que conseguiu diminuir o impacto quando o risco se materializou? Então, você começa a mostrar os ganhos rápidos, começa a mostrar o ganho para empresas, os gestores começam a dar valor. Os gestores, eles não querem dar atenção para a auditoria interna no começo. Já tem muito trabalho. Nós, da área de auditoria, de governança, de risco, a gente está inserindo mais um trabalho para eles, são controle interno. Então, eles não querem isso. Então, a rejeição é muito grande. Todo mundo está sofrendo suas pressões. Então, o senso de urgência, o senso de prontidão das empresas é muito baixo quando eu falo de compliance, quando eu falo de gestão de risco, eu falo de governança e controles internos. Então é preciso você ser um agente de mudança na tua empresa. Fazer isso acontecer. Não esperar ter o cenário perfeito. Fazer acontecer. Então, esse é o modelo que eu estou sugerindo para você conseguir implementar gestão de risco, governança, controles internos, auditoria interna, tá? Numa empresa tipicamente brasileira, onde temos pouco recurso, baixa maturidade, baixa conscientização sobre gestão de risco. Isso é comum, Esse é o mais comum no Brasil. Quando a gente fala de Sarbanes-Oxley, SOX, a gente está falando que a lei entrou em vigor em 2002. Então, as empresas que têm capital aberto nos Estados Unidos, inclusive empresas brasileiras que têm capital aberto lá, já estão muito maduras, já tem toda uma estrutura pronta. E quem vai abrir capital é preciso passar, implementar todos esses controles rapidamente. Empresas brasileiras têm uma estrutura menor e temos uma cultura diferente, uma cultura de gestão diferente. Nós precisamos fazer acontecer com o avião andando e com pouco recurso de tempo e recurso de dinheiro. Sucesso no seu projeto e estou à disposição.